Você piscou e Seishiro Nagi foi eliminado do Blue Lock. Sim, um dos jogadores mais promissores, criativos e idolatrados do projeto simplesmente caiu. Mas o que realmente aconteceu com Seishiro Nagi? Porque ele, que já foi visto como um dos candidatos mais fortes a se tornar o melhor atacante do mundo, teve uma queda tão brusca de rendimento. E o que Jinpachi Ego disse sobre ele deixou a internet em chamas no capítulo 299. Hoje eu vou te explicar tudo o que rolou no capítulo 299 de Blue Lock, o verdadeiro motivo da eliminação de Nagi, o discurso impiedoso de Jinpachi Ego e o que isso significa para o futuro da seleção japonesa. Então se ajeita aí na poltrona, porque o que você vai ouvir agora é um divisor de águas na história de Blue Lock. Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele like maroto para fortalecer o canal, e se você ainda não é inscrito no canal Reino Otaku, já aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Agora bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. O capítulo 299 começa com o fim da partida decisiva do arco da Neo Egoist League, e de cara já somos confrontados com o inesperado. Seishiro Nagi foi deixado de fora da convocação final feita por Jinpachi Ego. E sim, isso é tão chocante quanto parece. Afinal, estamos falando de um jogador que lá no início do projeto Blue Lock era visto como um verdadeiro gênio, um talento nato, alguém que fazia o impossível parecer fácil. Ao lado de Hell, ele formava uma das duplas mais criativas e explosivas da competição. Mas o Nagi que vimos nesse arco foi diferente, apático, sem brilho e principalmente sem ambição. Ele foi ofuscado completamente por jogadores como Izagi Yoichi, Mikael Kaiser e até Ryoryo. E aí entra Jinpachi Ego. Se você conhece ele, sabe que ele não alisa pra ninguém. E dessa vez, ele foi simplesmente cirúrgico. Durante a coletiva após a convocação final, Ego explica as razões por trás de cada escolha e, quando chega no nome de Nagi, ele simplesmente destrói qualquer ilusão que os fãs ainda tinham de Nagi estar nos 23 convocados. Segundo o próprio Ego, Nagi estagnou. Palavras do próprio Ego, abre aspas. Seishiro Nagi não evoluiu. Ele ainda depende de outra pessoa para brilhar. Seu talento é puro, mas o seu desejo de ser o melhor morreu no momento em que ele escolheu a zona de conforto ao invés do desafio. El não é um tapa na cara. E Ego ainda vai além, dizendo que um jogador que não quer vencer por si mesmo não tem espaço na seleção nacional do Japão. E esse é o ponto central da crítica de Ego. Nagi nunca se libertou completamente da dependência emocional e estratégica de Hell. Enquanto outros jogadores cresceram, enfrentaram desafios, mudaram suas formas de jogar e se adaptaram ao alto nível, o Nagi continuou sendo o mesmo, esperando que a bola chegasse, esperando que Hell criasse algo, nunca tomando a iniciativa. Ego encerra o seu discurso com uma frase que cala a sala inteira. Ser talentoso não é suficiente no Blue Lock. Se você não se reinventa, você desaparece. E ele ainda cita que, mesmo com oportunidades em campo, Nagi demonstrou desinteresse, como se o jogo tivesse perdido a graça para ele. Enquanto Izagi enxergava cada jogada como uma guerra, Nagi parecia entediado, como se estivesse esperando um espetáculo que não veio. E foi exatamente essa passividade que selou seu destino no programa Blue Lock. Pro Ego, a genialidade de Nagi virou peso morto, e do Blue Lock, peso morto é descartado. E se tratando do Nagi, o que faz isso doer ainda mais é o contraste com personagens como Izagi, que não apenas superou suas limitações técnicas, mas também desenvolveu um estilo de jogo totalmente baseado em visão de campo e jogadas tridimensionais. Ou o Barou, que teve uma evolução monstruosa, se tornando um verdadeiro monstro no ataque, impondo seu jogo até mesmo em ligas europeias. Até o Ryoryo, que muitos viam como um coadjuvante na obra, mostrou uma fome de vitória muito maior do que a de Nagi. Ele aprendeu a se sacrificar, a suar, a pensar e a agir como um protagonista. E no meio de tudo isso, o Nagi parecia desligado. Enquanto os outros agiam em ambição, ele parecia cada vez mais distante da ideia de se tornar o melhor. O Yukimiya, por exemplo, lutou contra sua própria saúde para continuar jogando, provando que o desejo de vencer era mais forte do que qualquer obstáculo. Kurona virou peça-chave do Izagi com sua velocidade e leitura do jogo, se adaptando a cada partida com inteligência e precisão. Até Tokimitsu, o cara mais nervoso do elenco, conseguiu romper suas inseguranças e brilhar quando mais precisaram dele. E aí você olha pro Nagi, e ele parece preso no passado, no mesmo ponto em que foi descoberto, como se o tempo tivesse passado e ele tivesse decidido ficar parado, esperando que o mundo se moldasse ao seu talento, e não o contrário. A verdade é que Nagi, apesar de todo o talento, nunca quis ser o melhor do mundo com a mesma intensidade dos outros jogadores. Ele entrou no Blue Lock por puro tédio,
Para ele, o futebol sempre foi algo muito fácil, mas quando o jogo ficou difícil, ele preferiu não se esforçar. E isso no mundo que o Team Pat Ego está tentando construir é inadmissível. O futebol moderno exige adaptação, mentalidade forte e superação constante. E nesse quesito, Nagui ficou para trás em relação aos outros jogadores. Enquanto outros jogadores enfrentaram a dor da transformação, o Nagui escolheu o conforto da estagnação. Ele confiava tanto no próprio dom, que esqueceu que o verdadeiro diferencial está em quem nunca para de evoluir. Se no começo ele parecia um prodígio inalcançável, hoje ele é só um exemplo do que acontece quando o talento não caminha junto com a vontade. No fundo, talvez o Nagui nunca tenha tido um verdadeiro rival que o obrigasse a sair da própria bolha, nem mesmo o réu. E quando a competição ficou real, com jogadores famintos por vitória, ele simplesmente apagou. Não por falta de capacidade, mas por falta de vontade. E nesse novo cenário do Blue Lock, isso é uma sentença de exclusão. O Ego até destaca sua rivalidade com Isaac, mas após o Nagui ter vencido, entre aspas, esse confronto, ele meio que perdeu o interesse em evoluir. E bom, isso muito provavelmente foi a causa da sua eliminação do programa Blue Lock. Mas calma, isso não significa que o Nagui está acabado. O Blue Lock já nos mostrou que derrotas também são combustíveis para grandes retornos. Essa queda pode ser exatamente o que ele precisava para se reinventar, tendo visto o exemplo de Rensuke Kunigami, que voltou do programa Wildcat e hoje é um dos melhores atacantes do programa Blue Lock. Imagina só, um Nagui motivado, sem réu, treinando por conta própria, com sede de revanche. Seria uma virada do roteiro digna de protagonista. E para quem acompanha o mangá, sabe que Blue Lock adora esse tipo de evolução inesperada. Além disso, o Ego deixou claro que o Blue Lock é um sistema em constante movimento, e quem puder provar que mudou, pode ter uma nova chance para voltar. Nagui ainda tem idade, talento e tempo ao favor dele. Se ele decidir despertar de verdade, com o mesmo foco que Izagi ou Barou, pode surpreender até os críticos mais duros. Mas a pergunta que fica é, será que ele realmente quer isso? Porque no Blue Lock, querer é tão importante quanto saber jogar. E o próximo passo do Nagui pode definir se ele vai ser lembrado como um gênio ou como uma promessa desperdiçada. A eliminação do Nagui no capítulo 299 não foi apenas uma cena dramática, foi uma lição sobre talento desperdiçado. Um aviso claro de que dentro do Blue Lock só sobrevive quem realmente quer ser o melhor. E querer não basta, é preciso agir como tal. Agora, a pergunta que fica é, o Nagui vai aceitar esse destino ou vai se levantar e provar que ainda tem muito a mostrar? Será que ele vai estar na lista final para a Copa do Mundo? Quem misteriosamente sairia para ele entrar? No final do capítulo, o Nagui ia dizer algo importante, mas o capítulo terminou com esse mistério. Bem, eu acredito que ele pode voltar, afinal, o Kunigami voltou e voltou mais forte e com uma mentalidade totalmente diferente. Pela forma que o Ego fala no final do capítulo, ele queria mais era estimular o Nagui a deixar sempre sua chama acesa do que desmotivá-lo. O Ego sabe do talento do Nagui, mas sabe também que ele não ligava muito para o futebol. Talvez agora que ele definitivamente perdeu, ele entenda o que quer para o seu futuro e volte monstrão para a Copa do Mundo Sub-20. Mas e aí? O que você acha que vai acontecer com Seishiro Nagui? Ele ainda tem chances de brilhar no futuro da obra ou essa foi a sua última dança? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Encontro você no próximo vídeo. Valeu, João Evocilo. Até a próxima. Fui!